Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de falar dessa bomba do IOF, mas dia também de descobrir o que mexe com o nosso bolso, porque saiu o IPCA 15. Então, a gente vai tratar de todos esses assuntos com vocês, projeções, o que realmente aconteceu, os desdobramentos dessa derrubada do IOF no Congresso, se der tempo, mas esse assunto é importante, a gente vai tentar chegar lá. Então, um dia bem completo aí, né? Então, já aproveita também para contar para a gente, enquanto a gente passa pela agenda e vocês estão prestando atenção em tudo, da onde vocês estão assistindo nesse dia, nessa semana de friaca que a gente está. Então, conta para a gente que Diego já está lá na redação para pegar o lugar de onde vocês estão falando e para dar bom dia para vocês. Agora eu vou começar pela agenda, como sempre, para a gente entender quem que fala hoje, quem não fala, o que já foi divulgado, o que tem para ser divulgado, porque tem bastante coisa importante na agenda hoje e não é aí exceção, né? Hoje tem IPCA 15, que saiu bem cedinho logo aqui no Brasil, tem sondagem da indústria, divulgação da FGV, hoje eu falei certo, graças a Deus, divulgação da FGV, sondagem da indústria de junho e o relatório de política monetária do Banco Central. Então, das 8 às 9, agenda tomada pelo nosso Brasilzão aqui. 9 horas da manhã, o presidente do Fed de Richmond discursou em uma associação. 9h30, o Departamento do Comércio divulgou encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos. Mas não para por aí, porque tem mais coisa vindo na agenda. Mais gente vai falar e tem também mais indicador para sair. O Fed de Chicago divulgou o Índice Nacional de Atividade, 9h30 também. E aquele Departamento do Trabalho, com os pedidos de auxílio-desemprego, também já foram divulgados, 9h30 nos Estados Unidos. Por lá, saiu o PIB, o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, agora a medição final, não preliminar. E 9h30 também, 9h30, pelo amor de Deus, né? Saiu um monte de coisa. Saiu o índice de preços de gasto com consumo pessoal, o famoso PCI, só que não o fechado do mês, que eles gostam de analisar de perto, o trimestral e o seu núcleo. Aí está aqui a medição trimestral. Logo depois, em seguida, amanhã, sai o PCI mensal. Esse é o que o Fed adora, esse é o indicador que o Fed gosta de olhar de perto para tomar decisão de política monetária. Mas vamos seguir que a gente ainda está nas 9h30 da manhã, hein? Tudo isso já passou, tudo isso já foi divulgado. Agora, agorinha, tem aqui no Brasil o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele mesmo, e o diretor de política econômica, o Diogo Guilhem, participando aí de uma entrevista para falar sobre o RPM, que foi divulgado lá de manhã. Então, o relatório da política monetária, que não é rotações por minuto, tá? É o relatório de política monetária que saiu mais cedo. E aí, agorinha, eles vão comentar. 2h15 da tarde, depois do almoço, o Michael Barr, que discursa, né, diretor do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, em um evento do Fed de Cleveland. E às 15h30, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, vai abrir um evento na Ópera de Munique. Às 4h, sai decisão de política monetária do Banxico, que aqui não é o banco do Chico Sá. É o Banco do México, tá? Então é o Banxico, se vocês quiserem em inglês, ou Banxico, como eu gosto de chamar. Como a gente tem uma série de Chicos aqui no ICL, né? Tem Chico Alves, tem Chico Pinheiro, tem Chico Sá. Aqui podia ser Instituto Chico Liberta, mas esse Chico aí não é o Chico Sá, é o Banco Central do México. Vamos seguir, porque eu acho que tem mais uma página ainda de agenda. Tem a Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo acontecendo na China, isso desde ontem. Tem reunião do CMN, o Conselho Monetário Nacional, e, além de tudo, tem resultado primário do governo central de maio sendo divulgado aí durante o dia. Então, um dia bem aí recheado, né? Ia falar até outra coisa, mas um dia bem recheado de indicadores e de falas e reuniões também. Então, a gente deve ter vários direcionadores, vários condutores de mercado. E isso daqui para frente, porque agora o Diego está lá na redação para contar para a gente como é que fechou o mercado ontem. Diego, bom dia, como é que você está?
Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Aqui o chat está repleto de bom dia. Eu vou tentar contemplar o maior número de pessoas possível, mas eu não prometo nada. Vamos lá. Bom dia para Maria Helena, que está na Serra Catarinense, passando pelo combo frio e chuva. Aliás, na minha honesta, humilde e modesta opinião, o combo perfeito para se ficar em casa, mas é quinta-feira, é dia útil, é difícil a gente ficar em casa, né? Bom dia pro Ricardo, que mesmo com um frio danado, já chegou mandando um vai Corinthians, então vai Corinthians e muito bom dia pro Ricardo. Bom dia para Andréa Tentoni, diretamente de Franca, em São Paulo. Bom dia para Juliana Bittencourt, de Floripa, onde também tá chovendo. Bom dia para Ana Maria Trindade, de Curitiba, para Gata Revoltada, de Minas Gerais, com muita revolta nos olhos com esse congresso maldito. Bom dia para Vilma Hoffman, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom dia para Cristina, de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná. Gostei do nome da cidade. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Acabei de perceber que tem muitos bons dias pro pessoal do Sul, então bom dia para toda a região sul do país também. Vamos fazer o nosso fechamento aqui. Pois bem, depois de ter fechado a quarta-feira no campo positivo, o Ibovespa voltou a cair nesta quinta-feira. O principal índice da B3 fechou com uma queda de 1,02% aos 135.767 pontos. Na seara corporativa, os nossos pesos pesados, a Vale e a Petrobras, marcaram presença entre as quedas no dia de ontem, né? As ações da Vale e as ações preferenciais da Petrobras recuaram no dia de ontem. Além delas, gigantes do setor bancário também tiveram um dia triste. Bancos como Itaú e Banco do Brasil caíram e, de acordo com o nosso portal, refletiram a maior aversão ao risco. Nessa atuada, o dólar avançou R$ 0,63, cotado a R$ 5,55. Agora, o que movimentou a nossa bolsa do dia de ontem, né? Foram algumas coisas, né? Primeiro, teve divulgação das contas externas pelo Banco Central, que ficou abaixo das projeções do mercado. Olha só o mercado errando mais uma vez nas suas projeções, né? Mas, enfim. Teve a Fitch Ratings também mantendo a nota de crédito para o Brasil, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, alertando para os supostos problemas fiscais que nós temos. E por último, mas não menos importante, teve derrota do Executivo na queda de braço com o Congresso a respeito da elevação do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Já no exterior, especificamente em Nova York, as notícias também não são muito animadoras. Mesmo com o arrefecimento das tensões comerciais e do cessar-fogo entre Irã e Israel, as bolsas de Nova York fecharam mistas. Inclusive, o Laranjinha, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a direcionar seus ataques para o Jeremy Powell, presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e inclusive alguns dias atrás ele chegou a sugerir a possibilidade de nomear a si mesmo para o cargo de presidente do Banco Central, já que, na opinião dele, ele sabe mais de juros e de política monetária que o economista que ocupa o cargo de presidente do Banco Central. Eu queria ter 1/100º da autoestima do Trump. Com tudo isso no radar, o Dow Jones recuou 0,24%, o S&P 500 fechou literalmente no 0 a 0, sem variação, e o Nasdaq avançou 0,31%. Débora, vou te passar a palavra, já querendo entender um pouco melhor o que explica a queda da Petrobras no dia de ontem, mesmo com uma recuperação do petróleo. Bom, a gente tem alguns fatores, né? Porque não foi só a Petrobras que caiu, a gente teve uma queda generalizada na nossa bolsa. Pouquíssimas ações ficaram no terreno positivo ontem. Foram poucas que conseguiram fôlego para isso. E esse movimento generalizado, ele pode ser explicado com a desconfiança do mercado. Mais uma vez, em relação ao cenário doméstico, em relação ao cenário fiscal. Quando a gente começa a ter esse tipo de preocupação, a coisa dissemina. Então, não importa claro que se tiver uma empresa mais ligada aqui às nossas questões domésticas, à nossa economia doméstica, ela vai sofrer mais. Mas isso acaba contaminando de forma geral. E a gente não pode esquecer que a Petrobras, ela é uma empresa estatal. E as estatais também acabam sofrendo mais em cenários como esse, principalmente em desconfiança do mercado em relação a posicionamentos do governo. Então, e aí do governo de forma geral, a gente tem uma série de fatores ontem que acabaram levando esse pessimismo para a nossa bolsa. A derrubada a possível derrubada, que estava em discussão ontem,
durante a sessão, a possível derrubada do IOF é uma delas, a votação do imposto de renda e do aumento da isenção também, porque o mercado não está muito a favor desse aumento de isenção. Tudo isso, né, em nome daquela defesa do fiscal, que normalmente a gente sabe que é mais blá 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 do que qualquer coisa. Então, você vê um mercado preocupado, entre aspas, que é como eles gostam de falar, com a situação fiscal do Brasil, com o aumento dos gastos públicos e a menor arrecadação. Mas, na verdade, o recado que está sendo dado, e a gente vai retomar isso, então não vou tomar muito tempo aqui agora, o recado que está sendo dado é: gostaríamos que fossem feitos cortes de gastos, não qualquer outra medida de arrecadação tributária. E aí a gente vai discutir um pouco isso daqui a pouco, quando a gente for falar do IOF, mas o recado é esse. Então, o mercado descontente com tudo isso que aconteceu, essa queda de braço entre o Congresso e o governo federal, principalmente, trouxe todo esse sentimento de preocupação, porque, nossa, eles são tão galera, né? Eles estão tão preocupados, mas não com você. Então, você tem essa tal preocupação contaminando o mercado, e aí foi todo mundo para o terreno negativo junto. Ficaram, se não me engano, 8 ações no terreno positivo, de todas as 80 e tantas que estão no Ibovespa. Então, você vê que realmente foi um sentimento disseminado e que acabou aí pegando todo mundo. Até poderia ter uma recuperação maior de algumas empresas que poderiam ganhar um fôlego pelo exterior, mas isso não aconteceu, pelo exterior ou pelo mercado internacional das commodities, mas isso não aconteceu e a gente viu esse tal sentimento negativo pairando ontem. Agora, para não perder tempo e a gente conseguir chegar em todos os assuntos que a gente precisa, vou devolver para a redação, para o Diego contar para a gente o que o mercado estava esperando do IPCA 15, hein? Será que ele estava mais otimista, mais pessimista? Porque o mercado, né, tem esse... Eu acho muito engraçado a gente falar que o mercado tem sentimento como se ele fosse uma pessoa. Mas ele é um conjunto de pessoas que também tem nome, CNPJ e tudo mais. Diego, conta pra gente, o que eles estavam esperando do IPCA 15? Pois é, Débora, antes da gente entrar nisso, é sempre bom lembrar que o mercado tem endereço, CPF, né, tem nome, etc e tal, não é uma entidade metafísica não, mas vamos lá, chegou o momento do nosso quadro, que é o meu quadro favorito, o mercado errou ou errou? Pois bem, a prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15, deve perder força neste mês de junho, de acordo com as projeções do mercado. A expectativa era de desaceleração de 0,36% em maio para 0,31% agora no mês de junho. No acumulado de 12 meses, a inflação também deve ceder um pouco, de 5,40% para 5,32%. A principal explicação das projeções dos economistas se baseou na queda dos preços de alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, que devem ajudar a compensar o aumento da conta de luz. Isso porque a bandeira tarifária subiu, o que deve fazer com que a energia elétrica pese no bolso e impulsione o grupo habitação como um todo. Já o setor de saúde e cuidados pessoais deve também ter um alívio com queda no preço dos medicamentos. Enquanto isso, no setor de transportes, a expectativa era de alta nas passagens aéreas e recuo nos combustíveis, fazendo com que o saldo do grupo seja de estabilidade. Todos esses dados, né, isto é, os dados oficiais do IPCA 15, foram divulgados nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, agora há pouco, pelo nosso queridíssimo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí eu devolvo para você, Débora. O mercado errou ou acertou? Será que finalmente? Ficou perto, mas não acertou. Chegou bem perto ali, acertou em alguns pontos, acertou em algumas análises. Isso a gente não pode tirar o mérito, porque, por exemplo, essa expectativa da queda dos produtos in natura, aqui, produtos in natura, a gente fica falando itens in natura, a gente está falando de feira, tá? A gente está falando de FLV, a gente está falando de frutas, legumes e verduras. É disso que a gente está falando quando a gente fala em alimentos in natura. Porque a gente fica colocando esses nomes, né? E aí parece que complica tudo. Eu gosto de traduzir. Então, desse tipo de item que o mercado estava falando, isso realmente aconteceu. Inclusive, o Grupo Alimentos e Bebidas trouxe surpresa positiva aqui no IPCA 15. Então, já vamos ver aqui como é que foi esse comportamento para não perder tempo também. Então, vamos lá
porque a gente já tem, né, o resultado e precisa contar para vocês. Nesse mês de junho, a prévia da inflação, né, o IPCA 15 nada mais é do que considerada a prévia da inflação, porque mede a inflação do dia 15 de maio ao 15 de junho. Então já pega pelo menos metade do mês de junho, já tentando buscar uma tendência, um cheiro, como a gente brinca, do que deve vir no IPCA final, na medição que vai ser divulgada no mês que vem, assim que o mês fechar. Então, em junho de 2025, o IPCA 15 ficou em 0,26. Ficou perto ali daquela média mediana do mercado, até um pouco abaixo da média mediana do mercado, mas o mais importante aqui é que o IPCA 15 mostrou desaceleração em relação a maio. Então, em relação ao mês passado, a gente sai de um IPCA de 0,36 para 0,26 agora, então uma desaceleração importante. E em relação a junho do ano passado, o comportamento também foi mais tranquilo, mais arrefecido, porque em junho do ano passado a inflação estava em 0,39. Então a gente gosta de comparar mês com mês, né? Então, por exemplo, junho com junho, em anos diferentes, porque tem alguns fatores sazonais e esses fatores acabam acontecendo todos os anos. Se você tem ali, né, ou deveriam acontecer, porque agora também o clima está uma maluquice, mas se a gente tivesse, por exemplo, efeitos de, por exemplo, queda de temperatura, que trazem, né, alguns arrefecimentos para bens, por exemplo, os in natura, que sofrem com a alta da temperatura, em junho, normalmente, isso já começa a cair. Então, você tem, né, esse efeito todos os meses. Mas se você tem, ou todos os anos, ou deveria ter pelo menos. Mas se você tem um comportamento abaixo do mês ou do ano passado, quer dizer que alguma coisa mudou de um ano para o outro. Então é importante a gente comparar períodos iguais, porque normalmente tem efeitos parecidos. E aí a gente vê também que o mês de junho de 2025 teve um comportamento mais tranquilo e menor em medição do que junho do ano passado. Nos 12 meses, pode voltar aqui na tela, porque ainda tem o acumulado do ano, que ficou em 3,06, e nos 12 meses também ficou abaixo, claro, da média mediana do mercado, porque o comportamento do mês ficou abaixo. Então, nos 12 meses, a gente teve um acumulado aí de 5,27. Vamos entender como é que fica isso na tendência ali meio que de longo prazo, porque olhando meses anteriores, a gente consegue ter essa visão melhor de desaceleração. Então, o que a gente vê aqui? Né? Em janeiro de 2025, a inflação estava em 4,5% no acumulado em 12 meses. A gente vê que dali para frente, ela só sobe. Então, a gente vê uma aceleração inflacionária. Por quê? De janeiro para frente, a gente teve medições altas do IPCA 15, então 1,23, 0,64, 0,43, 0,36. Então, isso trouxe ali, pelo menos até abril, que foi 0,43, uma aceleração inflacionária em 12 meses. Por quê? As medições de fevereiro, março e abril foram maiores do que as do ano passado. Quando você substitui um número pelo outro, isso mostra essa aceleração em 12 meses. E um comportamento de vários meses ali, por mais que tenha desaceleração mês a mês, de alta em relação ao ano passado. E isso traz a aceleração inflacionária. A partir de maio, a gente vê que começa a ter uma quedinha ali de 5,49, 5,40, 5,27. Isso porque você tem uma desaceleração em relação ao ano passado e tem essa queda dessa tendência aí no mês a mês também. Então, a gente vê que tem no mês a mês a inflação ela veio arrefecendo, sai lá do patamar de 1,23 e vai caindo. E, apesar da aceleração em 12 meses, ela começa a ter queda agora no mês de maio. Isso é importante para a gente pensar em tendência para frente. Então, pode ser que a inflação comece a ter alguns comportamentos que tragam uma desaceleração inflacionária. Pelo menos isso é o esperado, que não tenham tantas altas seguidas ali, altas robustas seguidas, e que isso comece a trazer uma desaceleração para a inflação. Mas isso não quer dizer que as coisas não tiveram variações positivas. Porque quando a gente olha a inflação, a gente não pode esquecer que são variações de preço. Se o preço tem uma variação positiva, então sobe ali de um mês para o outro, você vai ter isso calculado na inflação. Se o preço cai de um mês para o outro, você tem a deflação. Então, sempre pensar na inflação como uma variação de preços. Agora, vamos ver o impacto dos grupos na inflação, que é uma tabela divulgada pelo IBGE que eu adoro,
porque mostra também a ponderação da inflação, quanto cada um dos grupos impacta nessa medição de 0,26 que foi trazida. Porque os grupos têm impactos diferentes, porque têm pesos diferentes na inflação. E isso também ajuda a gente a entender que nem sempre a inflação que a gente sente no bolso, que é microeconômica, reflete ou é muito parecida com a do IBGE, que é macroeconômica. Até porque o peso da nossa cesta de consumo pode ser completamente diferente disso e pode ter itens que também são diferentes do que é calculado aqui. Então, eu gosto desse gráfico porque ele traz essa noção para a gente. O grupo alimentação e bebidas deflacionou nesse mês. Então, teve uma variação de preços negativa na média, né, para a maioria dos itens. E aí, o impacto da inflação foi zero. Ele não trouxe impacto na inflação desse mês. Quem que trouxe um impacto grande na inflação esse mês? A habitação. Tá, aqui também o mercado acabou acertando lá na prévia deles, né? Porque a habitação subiu 1,08 no mês de junho e teve um impacto de 0,16. Quase toda a inflação, aí, quase todo o impacto inflacionário, né? Mais do que a metade do impacto veio do grupo habitação. E o que subiu esse grupo habitação? Que preço que subiu tanto para que tivesse 1,06 de alta, 1,08, desculpa, de alta e 0,16 de impacto? Justamente a conta de luz, que mudou de bandeira de novo, foi para vermelha 1, e isso encareceu os preços da energia elétrica. Artigos de residência, um impacto bem pequeno, né, de 0,01, o vestuário 0,02, os transportes 0,01, e aqui bem interessante, porque quando a gente olha energia de uma forma geral, se esperava sim a alta da energia elétrica, mas se esperava ao mesmo tempo os combustíveis deflacionando ou puxando essa inflação para baixo. Então, por mais que tivesse essa alta da energia elétrica, tanto os itens in natura, a nossa feira, como também aqui os combustíveis, tinha uma expectativa de que isso puxasse e segurasse a inflação. Saúde e cuidados pessoais 0,04, com uma alta de 0,29, e cuidados pessoais e despesas pessoais 0,19, com 0,02 de impacto. Então, aqui a gente consegue ver que foi o grupo habitação que realmente teve essa maior contribuição para a variação inflacionária. Mas vamos ver os itens, vamos ver o que pressionou o nosso bolso, o que não pressionou o nosso bolso esse mês, se teve algum alívio. E eu vi que Bad Dog já está aqui com a gente. Tenho uma excelente notícia para Bad Dog, porque a gente teve uma variação mensal negativa nos ovos, viu? Então, os ovos estão ficando menos pressionados, viu, Bad Dog? Então, você que sempre quer saber dos preços dos ovos e do cofrinho, fique aí sabendo que tivemos deflação nos ovos esse mês. Aves e ovos, no geral, caíram 0,53, mas ainda tem um acumulado em 12 meses de 5,82, acima da média do índice geral. O arroz continuou caindo de preço, continuou deflacionando 2,87 esse mês, com queda de quase 15% nos 12 meses. O café, nosso vilão da manhã, teve ali uma variação. Aqui o café moído está errado, hein? Está errado esse café moído, porque ele teve variação positiva e está com um acumulado alto nos 12 meses. Hortaliças e verduras mostraram uma queda e a gente teve aqueles bens, né? Tomate, que estavam ali, né, voltando para a moda, mas já saíram. A gente teve as hortaliças, as frutas e legumes mostrando arrefecimento nesse mês também, o que contribuiu para aquele índice de alimentos e bebidas caírem. Por outro lado, a cebola voltou a subir. E aí tem alguns fatores sazonais mesmo que se espera em junho por conta da queda de temperatura que eu estava explicando. Itens in natura, se a gente for pensar hortaliças, alface, tomate, eles são muito sensíveis a calor. Se eles passam tempo no transporte, e não é à toa que eles são plantados perto dos centros urbanos, porque eles ficam menos tempo no transporte, se eles ficam muito tempo no transporte, eles estragam. Se você está com calor excessivo, eles estragam. Eles são mais sensíveis também às chuvas. Então, tudo isso, né, quando a gente começa a ter todos esses eventos climáticos, esses efeitos climáticos, você tem esse efeito no preço dos itens in natura. Se isso começa a deixar de ser um problema, aí os itens começam a cair, mas não necessariamente eles estão com acumulado baixo. Então, depende de quanto tempo eles acumularam alta. O tomate, por exemplo, aqui para a gente pegar um exemplo prático, subiu alguns meses, mas não necessariamente ali, não o suficiente
para levar o 12 meses para um terreno muito positivo. Então, você vê que você está elevando o preço do tomate, mas na média ali dos 12 meses ele ainda não subiu, ou ele ficou com um acumulado muito baixo. Então, é isso que a gente precisa entender, né? A gente está falando de variação de preços mês a mês, mas também é importante olhar o acumulado, porque pode ser que ele subiu alguns meses ali especificamente, pontualmente, mas ainda não é o vilão do nosso bolso. Agora, o café, ele é um vilão, sim. Ele está com um acumulado muito alto e ele está ali batendo 80%, 90% de alta nos 12 meses. É realmente o vilão do café da manhã. Agora, vamos ver os preços de energia, como é que ficaram, porque a gente teve também movimentação nesses preços energéticos que a gente chama. O que são preços energéticos? A energia elétrica, de fato, combustíveis. Temos todos esses itens aí, deflacionando, inclusive, exceto a energia elétrica, que subiu. Mas ainda, olha que interessante, a energia elétrica subiu de novo. Mas o acumulado em 12 meses não é um acumulado tão alto, porque ela passou algum tempo mais contida. Agora que você está tendo a falta de chuvas, o acionamento das termoelétricas, a bandeira vermelha, e isso faz com que ela tenha um acumulado em 12 meses de 0,59. Ou seja, meses anteriores ela não estava em alta. A variação não era positiva de preços, era negativa. E eu não gosto de falar variação positiva e negativa porque dá o efeito contrário na gente, né? Variação positiva é ruim para a gente e variação negativa é boa. Mas é só para vocês entenderem queda e alta aqui. A gasolina caiu 0,36, o etanol subiu 0,22, o óleo diesel voltou a arrefecer. Então, a gente vê que os itens mais voltados à casa subiram, que a gente está falando de botijão, gás encanado, mas os veículos não tanto. Então, os veiculares acabaram realmente aliviando a inflação. E os itens mais voltados para o uso doméstico ali, na energia, puxaram a inflação. Isso ajuda a explicar por que combustíveis e transportes caíram e artigos de residência subiram, pressionando o nosso bolso. Infelizmente, não vai dar para a gente falar de IOF. Amanhã eu trago isso e aí também tem o dia inteiro para pistolar, porque esse assunto me tira do sério. Falar de desigualdade tributária é uma coisa que realmente mexe com o meu humor, então amanhã a gente fala disso. Agora eu vou convidar vocês para se inscreverem em iclmercado.com.br. Para quê? Para assistir a nossa aula de domingo. Eu espero estar lá com vocês no domingo também. Então, eu e Edu, né, eu sempre entro um pouquinho ali para conversar com vocês na aula também. Eu e Edu estaremos no domingo prontos aí para falar sobre investimentos, né, e a gente vai entender também onde, né, e como lidar com essa turbulência toda que a gente está vendo acontecer. É juros que sobe, é expectativa de juros que vai lá para as alturas, é Donald Trump falando besteira na República Laranja, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, banco disputando vocês. Então, tudo isso gera dúvida mesmo do que fazer, né? A gente fica no meio de tanta informação e às vezes não sabe ali para onde ir. Mas investir não é uma coisa de outro mundo, é para todos. E é isso que a gente quer contar para vocês. Então, iclmercado.com.br para garantir a vaga e ficar com a gente no domingo. E agora, eu já vou mandar para os nossos vizinhos de cima. Aliás, quem estava elogiando aqui no chat, o nosso colega de boné, William De Luca, era o seu boné que estava sendo elogiado. Então, era o William que estava de costas e o boné dele é realmente lindo, eu também acho. Então, agora já estou entregando para eles e por isso que a redação ficou vazia, viu? Para quem falou, o povo foi almoçar. Não, não. O povo foi lá para o rolê, que era o povo do rolê que estava atrás da gente. E agora eles já estão prontos para receber vocês, já estão nos seus postos. Então, eu entrego para eles agora e amanhã eu estou de volta. Um beijão e até lá. Sabe que para muita gente, às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL. Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no dia 29 de junho, às 8 da noite, é num domingo. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou?
Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.